Tá bom. Bom dia mais uma vez. Pessoal, é tão bonito ver uma orquestra tocando, afinadinha, né? Eu gosto demais, ainda mais quando junta a orquestra com luta, com rock, com filme, com tanta coisa legal. Inspira a gente, né? Dá vontade de chamar o Diego aqui e fazer uma manopla, né, Diego? Fazer um... é gostoso demais. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está alinhado, quando a gente vê uma orquestra tocando, parece que é tudo muito fácil. Mas primeiro que... Você já viu como é que funciona antes? Quem é músico não sabe. A experiência é assim, você chega, está cada um no seu instrumento, tocando qualquer coisa, desafinado entre si. Mesmo o cara achando que ele está afinado ali, ele precisa ter uma nota. Ó, pessoal, aqui é a nota, todo mundo afina por essa nota. A referência, e depois que tudo está arrumadinho, tem uma partitura e tem um maestro que rege toda a orquestra. Mas olha o que eu coloquei aqui, ó. Um lar imaturo é uma orquestra sem maestro. E você já deve estar imaginando para onde eu vou caminhar. Um lar imaturo é um ringue, onde aqueles que estão dentro da nossa casa se tornam o nosso oponente, o nosso rival. E a gente começa a competir entre si, dentro da própria casa. E quando eu parei para pensar nesse tema, eu falei, poxa vida, como tem tudo a ver com a nossa casa. Aquele que está do nosso lado, que deveria tocar a mesma música, está no mesmo propósito, debaixo de um mesmo ritmo, de um mesmo andamento, de uma mesma regra, né, a partitura, ou seja, o pressuposto combinado, e olhando para o mesmo maestro. Mas por que às vezes não é assim? Por que não acontece da gente tocar afinadinho? Por que não acontece da gente tocar a mesma música? É sobre isso que a gente vai falar. Quando você pensa na tua família desse jeito. Deixa eu colocar aqui. Pensa nisso. Será que a tua família não está assim? Será que a tua casa não está assim? Cada um tocando a música por conta própria? Cada um de vocês querem ditar o ritmo, o propósito, todo mundo quer ser o maestro, ao mesmo tempo todo mundo quer solar, ao mesmo tempo todo mundo quer medir força, para ver que tem o jab mais forte, o cruzado que encaixa mais, e a gente virou de fato lutadores. A gente deixou de ser uma orquestra. E nós estamos falando sobre famílias, mas isso tem a ver com a tua empresa, tem a ver com a igreja, tem a ver com os relacionamentos. Mas hoje a gente está falando sobre família. Mas é para a gente parar para pensar. Para que a gente comece a tentar perceber o que está acontecendo. Por que a gente entra nesse embate? E hoje eu quero falar de duas coisas, que é a contrapartida disso tudo. Famílias maduras que são afinadas por proteção e sacrifício, e não o inverso. Porque isso aponta não só para o texto bíblico, mas para quem Cristo é, para o Evangelho, para o amor dele. Jesus é o nosso maestro, e é para ele que nós devemos olhar. O homem redimido olha para o maestro, a mulher redimida olha para o maestro, o filho redimido olha para o maestro. A gente não deve olhar um para o outro. A minha referência não é a minha esposa. Não é o meu pai. Não é aquele cara que eu admiro na internet. Eu não quero ser referência para ninguém nesse aspecto. Não quero, não posso. Eu não sou. Agora, é claro, tenho que dar exemplos. Eu tenho sim que dar exemplos, eu tenho que ter moral ilibada, eu tenho que ter conduta, eu tenho que ser um cara de oração. Sim, porque a minha função
E o meu lugar exige isso. Mas ainda assim, Jesus é o maestro que você tem que olhar. E é disso que as famílias precisam voltar os olhos hoje. A tua família, você. Especificamente quando você olha para você mesmo, você está olhando para o maestro ou está julgando o membro da sua família? Ah, você não faz isso. Eu faço, você não faz. Ou olha para o filho e começa a condicionar algumas coisas. Se você não fizer, eu não te faço mais. Eu queria que a gente pensasse nisso. Sua casa tem harmonia ou é um ringue de competição? É disso que nós vamos falar hoje. A marca da maturidade é o amor que protege e se entrega. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E eu vou falar de 2 textos hoje, e eu vou expor os 2, Filipenses e Efésios. Vamos lá. Filipenses 2 vai dizer assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Já começa uma pergunta. Existe alguma coisa pela qual você se motiva de fazer parte do corpo de Cristo, de estar nele? Você tem motivo para isso? Há alguma consolação que vem do amor? Você tem alguma motivação que vem do amor de Jesus? Há alguma comunhão no Espírito, esse relacionamento? Há alguma compaixão e afeição? Paulo começa a indagar a nossa fé, a nossa conduta, a nossa espiritualidade. Sim, você tem motivo? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. Unidade. Orquestra. Sinceramente, algo sincero, uns com os outros. Aí eu grifei, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar. Esse texto é rico. E um só propósito, o mesmo ritmo, a mesma partitura, o mesmo olhar na batuta, chama batuta aquele negócio, aquela varinha, do maestro. Aqui, ele mede o compasso, o andamento. O mesmo olhar. Ou seja, nossos olhos, os olhos da família fitos em Jesus. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Será que não acontece isso hoje? Não, né? Não acontece. Aqui não, na Movimento não. Sejam humildes. Considerem os outros mais importantes que vocês. Agora o calo começou a apertar, hein? Considerar a minha esposa mais importante do que eu? Considerar o meu esposo, meu marido mais importante que eu? O meu filho mais importante que eu? Agora o filho. O meu pai, minha mãe mais importante que eu? Isso é o evangelho, gente. Isso desmonta egocentrismo, selfie, feminismo, machismo, qualquer ismo que você quiser. Acabou aqui. Não tem ideologia. Você está prestando atenção no texto? Não tem red pill, não tem. O texto é claro. Se eu considero o outro mais importante, acabou a ideologia. Black Lives Matters. All lives matters. Todos importam. Porque o outro é importante, independente da cor, independente da raça, independente do time, independente se ele é protestante, se ele é católico, eu vou considerar o outro mais importante. Não sou eu que estou salvando o próximo. Não interessa se ele é da Umbanda. Não interessa se ele é sei lá o quê. Eu estou aqui para amar o meu próximo, independente do que ele pensa, crer ou pensar. E agora eu volto para a família.
Eu vou amá-lo independente de qualquer coisa, se ele está me desobedecendo ou não. Se ele está sendo fiel da parte dele ou infiel, eu vou continuar amando, eu vou continuar considerando ele mais importante. Eu estou engrossando o caldo porque esse é o evangelho. Não tem condicional. Ele continua sendo mais importante se ele for bonitinho moralmente. Não é isso que o texto está falando. Ainda que o teu cônjuge te traia, ele continua sendo mais importante que você. Você está entendendo o que o texto está falando? Não se preocupem apenas com os seus próprios interesses, mas também com os interesses alheios. Esse é o primeiro texto. Nós estamos no clima de luta, né? Já é um gancho no rim, né? Para já tirar o fôlego. Agora olha o próximo. Maridos, ame cada um sua esposa. Agora a régua subiu. Como Cristo amou a igreja. Humanamente falando, é possível? É só com o Espírito Santo dentro de nós. Por isso o mundo não entende. Por isso o mundo cria ideologias. Porque não consegue chegar nesse crivo. O propósito é muito alto. A régua é altíssima. Como Cristo, não é possível se não for pelo Espírito em nós. Ou seja, o mundo jamais conseguirá atingir essa régua. Então, criam-se ideologias. E o triste é quando o crente acha que precisa dessas ideologias ao invés do Espírito Santo. É muito sério. E é muito importante a gente entender isso. As ideologias estão acabando com as igrejas, está acabando com o país, está acabando com a humanidade, está acabando com as igrejas, com as famílias. Porque são tentativas humanas de redimir o que só Deus pode redimir. Não tem como eu substituir o poder do evangelho por uma ideologia de direita, de esquerda, por qualquer uma que você queira inventar. Você consegue perceber? E entregou a sua vida por ela. Isso é muito sério. Isso é muito profundo. Isso tem um desdobramento sacrificial. A gente vai chegar lá. Versículo 28. Do mesmo modo, marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Se cuidando, né? A gente não se cuida. Faça o mesmo. Cuidado, proteção, sacrifício. 33. Portanto, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. Ou seja, honrar o marido. Olha como esses dois textos são profundos para nós. Feche teus olhos mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos nessa manhã mais uma vez. E nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, sem reservas. Que o teu Espírito Santo nos quebre, nos molde, nos transforme, nos leve de A para B nessa manhã. E que o Senhor arranque da nossa mente todo o pressuposto humano, carnal, ideológico, pífio pequeno, produzido por mente humana. Mas que em nossas mentes haja espaço somente para a semente do Evangelho nesta manhã. Que o Senhor nos transforme, a cada um de nós, à imagem do varão perfeito que é o Senhor Cristo Jesus. Fica conosco, que o teu Espírito Santo ministre a nossa mente, ao nosso coração. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Gente, para pensar. Uma orquestra dividida não faz concerto. Jesus já falou isso de outra forma, não é? Uma casa dividida não subsiste. E isso cabe aqui. É possível ter um lar harmonioso como uma orquestra sem maestro? Será que é possível ter uma orquestra bonita igual a gente viu?
sem um maestro, será que ia sair alguma coisa? Alguma coisa ia sair, né? Isso é fato. Mas será que ia estar tão alinhadinho, no mesmo ritmo? Será que as notas, a hora que cada um ia entrar, aquele toque, né, que só o maestro tem, que é tão bonito, né? Será que tudo ia rodar legal, funcionar bacana? Por mais habilidosos, experts que sejam cada músico, ou você na tua casa, como pai, como marido, ou você como mulher, sabe fazer uma comida como ninguém, sabe deixar a casa cheirosinha como ninguém. Pensa, ambos perfeitos aos olhos humanos. Será que ainda, sem o maestro, a sua casa seria perfeita? Você acha que dá conta de ter uma casa perfeita pelo teu esforço? Você acha que você tem essa capacidade de ser a melhor esposa sem o maestro? De você, homem, ser o melhor marido sem olhar para o maestro? Você acredita mesmo que é possível? E aí a gente começa a perceber que o pecado, ele se revela nas relações imaturas. Um pensamento assim é um pensamento imaturo. A gente não consegue. E aí a corrupção do nosso próprio coração vai revelando onde está o ídolo do nosso coração. Uma orquestra dividida, egoísta, podemos até colocar narcisista, não é? Não faz concerto. E aí a gente começa a perceber algumas coisas, olha só. Famílias que competem ao invés de se apoiarem. Esse é um problema crônico que eu tenho visto, que a gente vê com frequência. Em vez de se apoiar, de se unir, competição. Eu sou melhor, olha lá. Eu trabalho mais que você, eu cuido mais que você, eu faço tudo aqui. Palavras assim que a gente escuta, sejamos sinceros. Você não fez, olha, você não consegue fazer igual eu faço. Nossa, olha essa louça. Você não consegue, eu já ensinei você a fazer milhões de vezes, olha aí essa louça. Aí o marido, eu vou passar a camisa hoje. Nossa, meu Deus do céu, que camisa. Você é muito ruim. A gente não percebe, mas isso é entrar em competição. Eu sou melhor que você. O seu orgulho está gritando. E o homem é a mesma coisa. Olha só, não consegue nem passar pretinho na roda do carro. Olha aí, é só para pegar o pincel, a bucha, passar assim, ó. Olha, ficou falhada a roda. Olha aí o vidro tudo manchado. Passa o pano direito, não sabe nem passar o pano. Essas competiçõezinhas do dia a dia vai somando e vai carregando o ambiente de competição, gente. Ao invés de a gente se apoiar, ou então ter uma linguagem não violenta, não ficou legal o que você fez. Vem aqui, deixa eu te ensinar. Já muda a conversa. Você viu que não ficou tão bom? Deixa eu explicar. O nível é esse aqui. Tira uma, leva na esportiva. Deixa a mamãe ensinar você, filho. Vem aqui, chama o marido. Vem aqui, amor, deixa o papai. Sabe, aquele jeitão meio quando vocês eram namorados, aquela coisa? Não pode perder isso. O jeito de falar, o jeito de se comunicar. A gente vai se perdendo. E aí entra frustrações, vai entrando problemas externos, aí tem conta para pagar, é o filho que briga na escola, a diretora chama, o cara que bate no teu carro, você não está preparado. Aí o mundo só vai trazendo mais problema, mais problema, mais problema. Aí você está com a internet aberta o tempo todo, você vai vendo mais problema. E a gente vai absorvendo uma carga que a gente não dá conta. E aí quando a gente vê, em vez de ser uma orquestra, a gente está entrando no ringue para lutar com o outro que é da própria casa. Olha uma outra coisa aqui. Cônjuges que se comparam ao invés de se honrarem, que é um outro problema. Você não é como o marido da fulana. Você quer matar, mulheres, presta atenção, você quer matar o teu homem, você tira a honra dele e compara ele com um outro macho aí qualquer.
Você quer matar o seu casamento se você fazer isso. Não faça isso. Não faça isso. Mulheres, não façam isso. Tudo que o homem quer em casa, tudo que o homem precisa é honra. Não é dinheiro seu. Presta atenção no que eu vou falar. É importante, mas nem é o mais importante. Sexo, não é. Ele espera antes de tudo a tua honra. A tua honra. Porque Deus fez assim. Mulheres, respeitem os vossos maridos. Existem duas coisas que fazem parte da mesma moeda, né? Há duas faces da mesma moeda. O sacrifício se correlaciona com a honra e vice-versa. O que Paulo está ensinando? Que o homem se sacrifica pela esposa. E a esposa honra o marido. Então, olha só onde a gente chega. Isso se inverte. Por quê? Só há honra também, homem, se há sacrifício da sua parte. Porque que acontece? Homens também esperam honra, mas não se sacrificam. Você está entendendo? Então também não há motivo para tua esposa olhar para você com honra, porque você não se sacrifica por ela, como Cristo se sacrificou pela igreja. Por que nós cantamos honra ao Senhor Jesus? Por que nós adoramos o Senhor Jesus? Porque Ele tem motivo. Ele se sacrificou por nós, isso é fato consumado na cruz. Então nós o honramos voluntariamente. Então, o pressuposto começa, se há sacrifício, há honra, se há honra, há sacrifício. E isso vai se alternando no dia a dia. A mulher, homem, ela espera sacrifício. Sacrifício. Porque isso vai correlacionar com proteção, com cuidado. Dela saber que tem um homem que a protege, que é capaz de morrer por ela. Olha como isso é muito mais alto do que qualquer ideologia, gente. Olha para o texto, olha para o sentido bíblico. O homem morre pela esposa, morre pela mulher. Que ideologia que chega a esse nível? Nós precisamos voltar para o óbvio, para o evangelho, porque o evangelho é libertador. Então não comparem, não corra esse equívoco, não faça isso, isso é um tiro no pé. É você abrir uma granada na sala da sua casa, pior, na cama ainda, pum, vai falar isso na hora de dormir. Você acabou com o seu relacionamento. Uma terceira coisa, pais e filhos que se sabotam, também tem isso. Em vez de se protegerem. Frase do tipo, se você não fizer do meu jeito, não te ajudo mais, não te mando para aquela viagem, não vou comprar o videogame que você quer, não é? Aquele tênis que você sonha, ou enfim. A gente começa a condicionar, isso não tem nada a ver com graça. Olha o que você está plantando na sua casa. Meritocracia. Isso não é evangelho, isso não é graça. Tem que ser justamente o contrário. Ó, você pisou na bola, você errou, mas ainda assim eu vou te dar aquilo que você está pedindo. Sabe por quê? Porque isso é graça. E é para te constranger ainda mais que eu vou te dar. Para você perceber que eu estou te amando como Cristo te ama. Você não merecia esse videogame. Você não merecia essa viagem. Ainda assim, você me desapontou o seu pai, mas eu vou te dar. Para que você lembre que isso é graça. Você consegue perceber como muda tudo? Como a gente aplica o evangelho no dia a dia? É sobre isso, gente. Então, competição, comparação, sabotagem. Resultado? É esse aí, ó, o contraste é esse. Competição versus o apoio, não é? A comparação versus a honra, a sabotagem versus a proteção. Agostinho vai falar sobre isso. O amor fora de ordem gera o quê? Um ego inflamado.
A gente acha que dá conta. A gente acha que é o saxofonista, o cara que toca o tímpano é aquele grandão, assim, sabe? Que é pum, que lá chama tímpano. A gente acha que é o trompetista, a gente acha que é o maestro ao mesmo tempo. Não, a gente não é. Cada um tem o seu papel. Assim é o corpo de Cristo, assim é a família. Certo? Olha o que vai dizer o Martin Lloyd Jones, inclusive bem legal porque tem a ver com a ideia do maestro. Quando Cristo não é o centro do lar, o eu ocupa o trono e o caos começa a reger a casa como um maestro cego. Olha o que se torna o maestro da sua casa. Um maestro cego. Você já pensa? Um maestro cego. Imagina que não sai. Imaginando lá o Mr. Bean, lá, aquelas palhaçadas. Não vai dar nada certo. O caos começa a reger a tua casa. Mas vamos lá. Vamos aprofundar um pouco aqui. No texto que a gente leu de Filipenses, o versículo 3, tem duas palavras importantíssimas que vai falar sobre esse sustento da casa. Então o resumo da ópera aqui é isso. É humildade e consideração. A carta dos Filipenses foi escrita por Paulo, ele estava na prisão, certo? Ali em Roma. A gente vai ver isso em Atos 28, por volta do ano 60. Paulo estava preso. Então a igreja de Filipos era uma igreja assim, talvez a mais querida de Paulo era a igreja de Filipos, certo? Então ele vai falar isso lá logo no capítulo 1. Mas a gente vai perceber que ele está escrevendo essa carta porque havia muita tensão interna, que é o mesmo propósito de hoje. Às vezes, talvez esteja muita tensão na tua família. Talvez você está vivendo um momento muito tensionado na tua casa, no teu casamento. Então, por exemplo, lá tinha disputa de Evódia e Sintique. E Paulo vai trabalhar esse texto justamente para acabar com a divisão e fortalecer a unidade. Então, a carta de Filipenses tem esse aspecto. Um aspecto que você pode aplicar muito ao teu casamento, à tua casa, certo? Chamando cada membro à humildade. Mas uma humildade ativa. Considere o outro superior. Isso é ativo, isso não é passivo. Sacrificialmente falando. Né? Ame, tenha o mesmo propósito. Isso é fruto do Evangelho. Então, olha só o que ele vai dizer. Famílias imaturas competem por reconhecimento. Famílias imaturas é assim. Quem que merece mais confete nessa casa? Não fala, mas no dia a dia fica pensando. Fica agindo como, quero confete, manda confete. Agora, famílias maduras cooperam em amor. Cooperam em amor. A segunda coisa que a gente percebe, quando cada membro olha para o outro como mais importante, como a gente leu, o lar se transforma num espaço de honra. E serviço mútuo. O que ele vai falar? Sejam humildes e considerem o outro mais importantes que vocês. Não se preocupe apenas com os próprios interesses, mas também com os interesses alheios. Aqui em cima, a primeira palavra, no grego, tapeinofrosine, é a humildade. A humildade que tem a ideia literal de pensar com modéstia, ter uma mente humilde. Ou seja, verdadeiramente humilde. Não é só, vou fazer para que o outro ache que. Não, eu estou fazendo de coração. Porque naquela época, no contexto grego-romano, né, da época, humildade não era uma virtude, era um sinônimo de inferioridade. Naquele momento que Paulo está falando, era algo até assim, desprezível. O cara ser humilde era um sinônimo de inferioridade. Hoje já se evoluiu um conceito. Então Paulo ele subverte essa lógica ao apresentar a humildade como um princípio cristão. Que a gente, inclusive, temos que entender que é central para uma vida cristã madura. A humildade. Então você tem que ser humilde. Em outras palavras, direto ao ponto, você precisa ser humilde. E a segunda coisa é consideração. Que está escrito ali no grego,
egomai, que significa consideração, valorização, né? Preço, que você considera aqui, é a parte do considerar o outro superior, egomai. Não é a ideia de se inferiorizar, né? De se inferiorizar, não. Mas é dar prioridade ao outro, assim como Cristo te deu prioridade na agenda celeste. O outro é importante. Meu filho é importante. Meu cônjuge é importante, mais do que eu mesmo. Então a gente tem que pensar nisso aí. Famílias imaturas competem por reconhecimento, as maduras cooperam em amor. Quando cada um pensa, a gente transforma o lar num espaço de honra. Agora pensa nessa frase aqui, ó. Nada é mais contrário à perspectiva cristã do que a ambição egoísta. Nada. Calvino vai falar. O evangelho mata a vanglória para o amor. O evangelho mata a vanglória para exaltar o amor. Frase de Calvino. Isso é maravilhoso. E a segunda coisa que o texto de Efésios nos aponta, e eu destaco o versículo 25, é o amor que se sacrifica. O amor igual ao amor de Cristo, que vem do verbo ágape, não é? Que a gente conhece bem, que é o agapau ali, sacrifica, não é? E o outro que é o entrega, paradídome, que é a ideia de se entregar. Da mesma forma, a carta aos Efésios, Paulo também estava preso. Provavelmente, junto com os filipenses, ele vai escrever isso, né, no cativeiro. Então, em Éfeso, a estrutura familiar greco-romana era patriarcal também. Era o mesmo, aquela mesma ideia de um sistema opressor, eles entendiam assim também, onde a mulher e os filhos eram oprimidos. Tinha esse mesmo contexto na época. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito, ele vai reforçar o quê? Né? Que não tem esse lance do domínio humano, masculino sobre a mulher. Domínio, não é essa a ideia. Mas ele redireciona o papel do homem ao modelo de Cristo. É isso que muitas vezes quem está do lado de fora julga a gente de maneira errada e fala, o cara é crente, é patriarcal. Não, não, não. Nós não somos patriarcais. Paulo está refutando isso. Por isso você precisa aprender a defender a tua fé. Ah lá, é crente. Ah lá, já vai falar de submissão, já vai falar que o homem tem que oprimir a mulher. Não, 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 não. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de papéis. Ele não está falando do domínio masculino sobre a mulher, oprimindo, abafando, tirando o dom, decepando existencialmente a mulher. Não, não é isso. Ele está falando assim, que o homem tem que ser como o modelo de Cristo. É assim que o mundo deveria olhar para nós. Opa, peraí. A gente não entende nada de Bíblia, porque se a gente fosse entender, é muito mais belo e é melhor do que qualquer ideologia que a gente está falando. É sacrificial, é diferente, não tem nada de patriarcal. Então a gente precisa prestar atenção no texto, gente. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a gente vai ver isso aí, a família madura. Não é? Então lá, Cristo não dominou, ele se entregou. Apesar de ser rei, apesar de ter o direito de dominar, ele não fez. Ele se entregou. Que rei na história que se entregou pelo seu súdito? Só Jesus. Que rei? Cristo. Cristo. Cristo não exigiu perfeição. Ele amou para redimir. E é isso que nós temos que pensar no cônjuge, na família. Não é exigir perfeição no dia a dia. Não é exigir que o outro chegue numa régua que você estabeleceu na sua cabeça, que se o homem não conseguir enrolar a cueca daquele jeito, é o fim do mundo para você. E o homem é a mesma coisa.
Que se tiver um papelzinho de bala que você não jogou no saquinho ali, é o fim. Ai, você pede para arrumar a casa, mas olha o carro, o jeito que está. Geralmente é assim, né? As mulheres a casa, os homens é os carros, né? Eu sei como é que é. E a gente começa a competir. E tudo vira motivo para a gente explodir. E a gente vai criando réguas que não deveriam ter. E a gente não está pensando em redimir o outro, a gente só quer apertar na parede, esmagar. Você é ruim, você não presta, você é isso, você não faz nada direito. Já cansei de falar. A gente precisa ter mais misericórdia uns com os outros. A gente precisa amar mais como Cristo amou. Será que você não precisa fazer isso? Pensa aí. Uma família madura é edificada não sobre performance, gente. Não é sobre performance. Não é. É sobre o Evangelho. Família madura é sobre o Evangelho. Famílias maduras fazem isso aí, ó. Protegem com palavras e atitudes, não o contrário. Se doam nas tarefas e no tempo. Promovem o crescimento espiritual do outro. Isso aqui é importantíssimo. Você, homem, está promovendo a sua esposa a crescer na graça, no Evangelho. Você, mulher, está ajudando o teu homem a ser mais parecido com Jesus. Ou você está despertando nele raiva. Para prestar atenção. A gente tem que levar o outro a se parecer mais com Jesus. Você quer um lar forte? Esvazie-se. Como Jesus. Quer um casamento saudável? Sacrifique-se. Como Jesus. Esse é o caminho. Quer filhos firmes? Você precisa dar o exemplo de um amor que perdoa. Não é ser moralista. Certo? Você precisa servir primeiro o seu filho. É loucura isso, né? Mas já começou assim. Quando nasceu, você limpava a bundinha dele, não era assim? Não muda nada depois de velho. Continua servindo. Continua fazendo a mesma coisa. Porque assim ele vai entender, não, eu preciso devolver isso. O nosso exemplo nunca vai parar. Não pode parar. Continue servindo, protegendo, amando como Cristo. Uma família madura é edificada sobre um amor que protege e se sacrifica. Isso é fruto de uma fé viva e esse amor começa com Cristo. É a gente olhar para Jesus, gente. Ele é o nosso maestro. É a gente olhar para Cristo. Se Cristo estiver no centro, está tudo bem. Se Cristo estiver no centro, Ele vai ser o maestro da orquestra que se chama família. Vai dar tudo bom. Vai dar tudo certo. Porque a cruz é o exemplo. É o modelo da nossa maturidade. O que é a cruz? O sacrifício, a honra, o se doar, pensar no outro. Isso tudo é cruz. Tudo que a gente leu em Efésios e Filipenses. O que é a cruz? Eu considero o outro melhor do que a mim, mais importante do que a mim. Se você sair daqui dessa manhã entendendo que você precisa amar, que você vai amar mais o outro na sua casa do que você mesmo, já valeu a pena tudo que eu falei até aqui. O outro é mais importante. Sem condições. Sem estabelecer condicionais. Não tem isso. Se a gente começar a estabelecer condições, condicionais, acabou a graça. Virou mérito. Se ele fizer, então aí eu retribuo. Não, não, não. Você vai continuar. E aqui que está o desafio. É a gente ter essa postura.
sem condicionais. Porque foi assim, foi nessa medida que Jesus nos amou. E é assim que nós vamos amar. É assim que nós vamos nos entregar, nos humilhar. Não interessa se o outro está acertando ou não. Então a cruz é esse modelo, isso é poderoso. Isso revela a nossa maturidade. O quão maduros a gente é. Isso não é só inspirador, gente. Isso não é maravilhoso? Não é só isso até, é o poder que transforma a nossa família. A gente olhar para a cruz é transformador, não é só inspirador de um homem que morreu. Não, não, não. É mais do que inspiração, é transformação. É aquilo que só Ele pode fazer, eu não posso, você não pode. A cruz faz o que nenhuma ciência fez até hoje. A gente precisa crer, e eu falei semana passada, que a dor de Jesus cura a minha dor, cura a sua dor. Que o fato dele ter morrido com os braços abertos não é só uma simbologia, ele de fato nos abraça espiritualmente. E a gente vai ler, até cantamos aqui Isaías 53, no próprio capítulo 53, que ele agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus moê-lo. Porque ali, ó, nas pisaduras dele, nós fomos sarados. Isso não é uma viagem para Nárnia. Apesar que Nárnia é bonita a história, né? Mas não é aquela viagem que eu vou, uma teologia vazia. Isso é a realidade do poder do Evangelho. De fato, nos transforma. Não é um remendo, não é pegar uma, costurar, vamos dar uma remendada. Não. O velho homem morreu e nasceu outro por causa da perspectiva da cruz, porque ela é realidade, é o reino de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Brunão morreu, ele não vive mais. A partir do momento que ele se converte e olha para a cruz, o Brunão morreu, ele não existe mais. Agora Cristo vive. Então eu não penso mais por mim mesmo. Eu não tenho mais as minhas vontades. Por que eu seguiria uma ideologia se eu não vivo para mim mesmo e não tenho as minhas vontades? Acabou aqui. Acabou os crentes conversinha. Ai, mas Jesus era um revolucionário. Mentira! Jesus é o Filho de Deus que veio para transformar o mundo e salvar o perdido. É isso que nós precisamos pregar e crer. O Cristo que veio, morreu, nasceu ali naquela manjedoura, num coxo, fedido. O Rei dos Reis. É ali que ele veio. E a partir dali começa a minha história de transformação e a tua. É isso que nós precisamos pregar. Entende, irmãos? É por isso que a nossa família é transformada, porque nós olhamos para a cruz. Eu gosto de uma música do PG que ele fala, eu vou passar pela cruz. E é bem isso. Se a gente não passar pela cruz, a gente não vai ser transformado. Eu tenho que mortificar as minhas ideologias, meus pensamentos, as minhas filosofias, os meus achismos. Não vale nada. Paulo falou isso, não vale nada. Nada, nada, nada. E aí ele vai falar em 1 Coríntios 1:24, porque nós pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É sobre isso. Não é só inspiração, é transformação. Ninguém nasce sabendo se sacrificar. Por isso a gente precisa olhar pela cruz, olhar para a cruz. Ninguém nasce sabendo proteger. Não, a gente não sabe. Então qual que é o modelo nosso de proteção? Qual que é o modelo nosso de sacrifício? Não é o Rocky, inclusive. Não é o Rambo. Não é ninguém. É Cristo. O maior exemplo, o sinônimo de sacrifício pleno, de proteção plena, é o Cristo crucificado. Está ali. É ali o nosso exemplo. Então a família madura é aquela que entende que o amor é proteção e sacrifício. O amor é isso. Não vem da minha força de vontade. Não basta. Vem da presença do Espírito Santo em mim.
Se ele não habitar em mim, não tem vida. Pedro, sem mim nada podeis fazer. Nada. Entenda. Entenda. Quem foi alcançado pela cruz passa a amar com maturidade. Só quem entendeu a cruz. A sua família só vai ser essa orquestra bonita quando você passar pela cruz. Então não vem da força de vontade. Vem de um coração crente que Jesus fez há 2000 anos atrás. Então quando Jesus reina no lar, a competição dá lugar ao serviço. Quando Jesus reina no lar, o orgulho cede à humildade. Quando Jesus reina no lar, a frieza se dissolve no perdão. Quando Jesus reina no lar, o individualismo se curva diante do amor, da compaixão, do perdão. Famílias marcadas pela cruz se curam pelo perdão. Famílias que são marcadas pela cruz se protegem com presença. Você está junto. Seu filho vai apresentar na escola, você está lá. Ah, mas o trabalho, esquece trabalho, cara. Você tem que estar lá com o teu filho. Você vai ter isso na sua vida uns 6 ou 7 anos, depois acabou. Ou seja, umas 7 vezes. Vai lá na festinha junina, vai lá no... Vai. Esteja lá, presente, isso é proteção. Isso vai curar traumas, ou vai eliminar traumas futuros de rejeição, de abandono, de um monte de coisa. Que a psicologia vai explicar, que aquilo que não foi, enquanto ele era presente, vai se desdobrar na vida adulta. Entende? Então famílias que são marcadas pela cruz se entregam com propósito, com liberdade, com amor. Só a cruz pode formar lares que amam a Cristo e vivem com o coração redimido. Só a cruz. Para a gente pensar, para a gente refletir. Você celebra com sinceridade ou se sente diminuído por dentro quando alguém da sua família se destaca? É melhor que você. E aí? Quando a tua esposa é melhor que você, homem, você fica feliz ou se sente um bundão? Para baixo. A minha mulher é melhor que eu, não posso demonstrar em alguma área que seja. E aí? Você celebra ou você fica mal? Isso vai dizer muita coisa. Você, mulher, também. Quando seu marido se destaca em alguma coisa, você aplaude, você celebra? Ou você, não, eu sou toda feministinha. Não vou me rebaixar. Tem gente que pensa assim. Precisa se converter. Depois de tudo que a gente falou e ter esse pensamento é triste. É a competição versus o apoio, lembra? Pensa nisso. Segunda coisa para a gente pensar. Você consegue enxergar valor no outro? Você consegue ver o quanto o teu cônjuge tem valor para você? Quanto tempo faz que você não valoriza de verdade? Que você não dá aquele abraço de verdade no teu cônjuge? Que você não fala, amor, eu te amo. Mas sabe aquele que você enche a boca para falar? Eu te amo. Depois você dá aquela juntada, fala de noite. É nóis. Mas é verdade. Quanto tempo faz que você não enche o peito para falar? Olha, deixa eu te falar, eu preciso verbalizar, olhar no teu olho. Eu te amo. Quanto tempo faz que você não faz isso? Você vai ficar com essas condicionais na sua cabeça. Não, eu não posso falar, porque semana passada, pastor, precisa entender o evangelho. Você consegue ver valor no outro sem se comparar ou competir? A comparação e a honra que a gente falou. Pensa nisso, porque a proteção madura ela vai respeitar o tempo. Você vai ter humildade para ensinar. Você vai respeitar o espaço, o processo. Às vezes o outro está precisando passar por aquele processo de cura, de amadurecimento em tal área. Respeite. Isso é amor, isso é proteção.
Honrar é reconhecer o valor sem medir o desempenho. Você não está ali para ficar medindo desempenho. Honra não precede ficar medindo desempenho. Honra é honra. Acabou. Jesus fez isso. A comparação, gente, aprenda isso. A comparação gera distância. Acabe com comparação. Acabe com isso no nome de Jesus. Agora a honra gera aproximação. A gente precisa aprender isso, comunhão. Vamos lá. Você impõe a sua vontade com chantagem emocional, porque tem isso, hein? Ah, você tem. Você impõe a sua vontade com chantagem emocional ou protege o coração do outro com graça, com sabedoria. Gente, vai por mim, hein? Como tem chantagem emocional entre casais. Meu Deus. Isso é sabotar o casamento. Isso é falta de maturidade. Você não está protegendo, você está fazendo o papel do diabo, você está destruindo. Você está dividindo a sua casa. Para com isso. Tenha sabedoria. Proteção, proteja a tua cabeça. Então, olha lá. É isso que você precisa aprender nessa manhã. Duas coisas, duas palavras. Pra você sair daqui. Proteção, sacrifício. Isso tem a ver com o amor. Isso tem a ver com a maturidade na sua casa. Isso tem a ver com Cristo na cruz. É sobre isso. Família madura se protege. Se sacrifica. Baixa tua cabeça, vamos orar. Deus querido, nós te louvamos. Te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por essa palavra encorajadora. Te agradecemos, ó Pai, porque é desafiador. Mas nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor nos molde. Eu peço que o Senhor nos moa. Eu sei que o Senhor nos moeu. Eu sei que o Senhor fez isso na minha vida essa semana. E eu peço que o Senhor faça o mesmo, Pai, com cada um que está aqui nessa manhã. Que nós sejamos desafiados a olhar para esses textos com o coração, com a guarda baixa, deixando o Senhor nos esmurrar. Bata mesmo, Senhor, para que nós aprendamos a viver como o Senhor quer. Nos ajude a chegarmos na régua que Cristo estabelece. Não é a nossa régua. Não é a que o mundo tem colocado. Não é. Não precisamos de nada que o mundo nos oferece. Nada. Nós precisamos do Evangelho. Somente a Escritura. Somente Cristo. Nós precisamos dessas verdades. Por isso, ó Pai, não deixe que outras coisas entrem na nossa mente, atrapalhem a nossa maneira de pensar, de conviver. Nós queremos ser uma orquestra bem afinada, bem tocada, onde o maestro é o Senhor. Não queremos entrar em ringues, ó Pai, de competições da vida. Muito pelo contrário. Se a gente tem ou está com esse sentimento de luta, tira isso de nós. Nós queremos amar, proteger, cuidar. Nós não queremos entrar no âmbito da comparação. Isso não vem de Ti. Não queremos sabotar uns aos outros. Isso não vem de Ti. Não queremos competir. Em nome de Jesus, que o Senhor nos transforme. Que o Senhor dê casamentos e lares saudáveis. É no nome de Jesus que nós pedimos isso. E para a glória de Jesus. Amém. Amém. Você vai sair daqui hoje e vai dar aquele abraço e vai encher o peito para falar, hein? Se precisar pedir perdão antes, peça. Mas deixe o Espírito Santo trabalhar na sua casa. Isso é maturidade. Isso é entendimento do Evangelho. Se coloque de pé, vamos cantar mais uma canção.